Bom dia a todos. A aula já havia começado há alguns minutos, foram passadas algumas perguntas e nós estamos sendo gravados, ok? As perguntas que foram passadas, inclusive na aula passada, que eu conferi um tempo a mais aqui na aula de hoje para ser respondida, corresponde ao que é insolvência civil, no que consiste a execução por quantia certa contra devedor insolvente. Qual é a diferenciação entre o procedimento falimentar e o procedimento voltado para o devedor insolvente? Quem tem legitimidade ativa e quem tem legitimidade passiva? E quais são os pressupostos de competência? O interessante para quem está acompanhando essa aula aqui a respeito de direito à recuperação judicial e direito à falência, é que esse tema que a gente fala de insolvência civil diferencia-se quanto à questão de não haver a possibilidade, ao mesmo tempo, de falência, se comparado com a insolvência civil, sendo certo que a insolvência civil tem certos legitimados e a falência tem outros legitimados. Por exemplo, você, pessoa natural, você não pode de forma alguma passar pelo procedimento de insolvência civil. Então, você, pessoa natural, você, pessoa física, conforme a regra tributária, você não pode ir lá e ajuizar uma ação requerendo pedido de recuperação judicial a seu favor. Ok? Imaginando essa circunstância, você, todavia, pode ter em seu desfavor ou, eventualmente, você pode ter legitimidade ativa para requerer a insolvência civil, porque não se vincula a empresários a insolvência civil. Então, não se vincula a pessoas jurídicas com finalidade lucrativa, aquelas sociedades empresárias. A insolvência civil se refere, então, a quem não tem essa característica, embora em algumas circunstâncias também seja aplicada a pessoas jurídicas, mas aquelas que não possuem finalidade lucrativa. Por quê? Certas pessoas jurídicas que não possuem finalidade lucrativa também não se submetem à falência. Nesse caso, vão se submeter ao regramento do tema da aula de hoje, que é insolvência civil, tá bom? E então nós vamos para essas respostas, conferir um certo tempo, e agora nós passamos para as respostas dessas perguntas que eu comentei há pouco, tá? Na gravação desse primeiro período vai ficar registrado isso na unidade 1 da aula 1 da disciplina de vocês. Só fazer um outro comentário. O, entre aspas, novo Código de Processo Civil é novo se comparado ao de 73, esse Código Civil, cuja lei é 13.105 de 2015. Acontece que essa lei, o Código de Processo Civil, contra a execução por quantia certa contra devedor insolvente, ele acabou dizendo que as regras a serem aplicadas seriam as regras do Código de 73. Professor, mas por um acaso já não foi revogado esse Código de 73? Então podemos dizer que esse Código de 73, ele não foi integralmente revogado. Ele não foi dessa forma, então, derrogado. Ou melhor, abrogado, né? Ele foi derrogado. Ou seja, houve uma revogação, só que não foi integral. Ok? Então, nós temos o tema da execução por quantia certa contra devedor insolvente a partir do artigo 748 do Código de Processo Civil de 1973, as regras ainda em vigor a respeito desse tipo de execução. Professor, e se fosse uma execução por quantia certa contra devedor solvente? Nesse caso, nós seguiríamos a regra do novo Código de Processo Civil. Só que nesse caso de execução por quantia certa contra devedor insolvente, segue-se a regra do antigo Código de Processo Civil, esse que foi inclusive revogado, mas nesse aspecto aqui da execução contra devedor insolvente não houve a correspondente revogação. Repito, então,
que, quanto a esse tema, nós vamos, na verdade, todo advogado vai cair no seu exame da ordem, etc., vai haver o julgamento, vai haver o ensinamento, o estudo quanto ao código já revogado, né, o Código 73. Mas nesses aspectos não houve revogação, repito eu. Ok. Vamos lá, então. A primeira pergunta, ela trata justamente de qual é a conceituação. Algum acadêmico ou acadêmica aí, por um acaso, poderia passar a resposta? Professor, eu até com a ajuda de uma colega, só o que eu consegui anotar aqui foi dar-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem a importância dos bens do devedor. Sim. Mais alguém fez alguma pesquisa a respeito? Eu fiz, Pablo, mas ficou igual a da colega também. É a situação em que a pessoa física detém mais dívidas do que as condições para quitá-las. E dividir em 2 tipos de insolvência civil e a insolvência civil real, né? Presumida, desculpa, e a real. Eu queria até que você me explicasse sobre isso. Uhum. A Mais presumida alguém? e a civil real. Uhum. Eu coloquei também o artigo. Deixa eu desligar meu computador, só um pouquinho, professor. Apitando aqui. O artigo 748, por isso que eu fiquei em dúvida e pedi para o senhor, mas eu já baixei a lei aqui, agora fiquei mais esclarecida. E é assim, que eu achei interessante para diferenciar, é que ele coloca que a falência ela ocorre quando a pessoa jurídica não tem condição de pagar as dívidas, né, não tem bens para dispor, né? E a insolvência não, a empresa não está falida, né? Trata-se de uma situação onde ela não está conseguindo. Acabou cortando. Caiu aqui, mas e assim que ela atinge apenas a liquidação extrajudicial, né? Então, mas a questão é que não é como se a gente falasse de natureza jurídica distinta, né? Falar da falência e falar da insolvência civil. Porque no caso, por mais que nós poderíamos chamar a insolvência civil de uma parafraseada falência de uma pessoa natural, ela não, que nem eu disse há pouco, não pode tomar o procedimento de solicitar uma falência. Eu, pessoa natural, o nome que o direito coloca para mim não é assim, venho declarar a minha falência, né? Venho solicitar que seja declarada a minha falência. Eu posso ir a juízo, né? Do mesmo jeito que a gente falou da autofalência, a autoinsolvência civil pode ser requerida em juízo, para falar assim, comunidade, sociedade tangaraense, polo do comércio local, venho aqui informar a todos vocês por esse comunicado no jornal local que eu, fulano de tal, CPF número tal, estou buscando um procedimento para a declaração de minha insolvência civil, para que todos os credores se reúnam em um processo singular, único, para a satisfação de seus créditos em relação aos meus bens. Nesse caso, não vai ser uma falência, por mais que tenha os procedimentos a partir desse artigo 748 que a gente vai ler, tá? Então, só muda ali o foco, o nome. É como se eu fosse falar assim, eu vou ajuizar uma ação de... Imagine que eu sofri danos materiais, e eu coloque o nome da ação de ajuizar uma ação de obrigação de fazer, ajuizar uma ação de danos morais. Na verdade, Pablo, eu estou... Oi? A falência não seria uma consequência da insolvência? O que vocês têm que memorizar é o seguinte: quando a gente fala em sociedades, é legitimidade. A palavra, para vocês diferenciarem falência de insolvência civil,
vocês têm que se pautar na legitimidade. O que é legitimidade? Por exemplo, você é pessoa maior, pessoa capaz, você tem capacidade. Só que você, por exemplo, não tem legitimidade para propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Por que você não tem? Porque você não é um senador, ok? Você não é um presidente da República, você não, entendeu? Você não tem legitimidade para propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Por mais que você seja uma pessoa capaz, você não tem legitimidade. Do mesmo jeito, você não pode vender o meu patrimônio. Por quê? Porque você não é dona do meu patrimônio, você não tem legitimidade. Quando a gente fala de falência, nós falamos quem tem legitimidade, quem a lei confere legitimidade para seguir o procedimento de falência. Então, a pessoa física natural aqui, eu, você, nós não temos legitimidade, segundo a lei, para solicitarmos a falência. Não temos legitimidade ativa, portanto. Na verdade, passiva, né? Nós não temos essa legitimidade nem ativa, que seria a autofalência, nem a passiva da falência. Eu, pessoa natural, você, pessoa natural. Então, por mais que a gente pense, a insolvência civil não seria um reconhecimento tido, mesmo que a pessoa jurídica não estivesse falida, pessoal, o procedimento para a pessoa jurídica empresária é a recuperação judicial e a falência. Não faz sentido nenhum a gente ficar falando agora de insolvência civil para a sociedade empresária, porque já existem os procedimentos próprios para ela. Então, o que vocês vão ter que considerar? Quem tem legitimidade para a recuperação judicial e falência e quem tem legitimidade para a insolvência civil. Certo. E o procedimento da insolvência civil é diferente do procedimento da lei de falência. Por exemplo, aqui nós estamos agora lendo um código revogado, não nessa parte, mas um código que inclusive foi revogado, sendo que a questão da lei de falência, a questão da falência inclusive tem lei especial que fala a respeito. A recuperação judicial tem lei especial que fala a respeito. É outra especialidade, tá bom? Ok, professor. E aproveitando aí a resposta, surgiu uma nova pergunta, mas antes de eu responder a diferenciação entre a insolvência civil real e a insolvência civil presumida, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês o seguinte: insolvência civil é o procedimento, insolvência civil é o procedimento insolvência civil é o procedimento de execução insolvência civil é o procedimento de execução por quantia certa contra devedor insolvente. A insolvência civil é o procedimento de execução por quantia certa contra devedor insolvente. Que busca o reconhecimento da insolvência civil. Que busca o reconhecimento da insolvência civil. Que busca o reconhecimento da insolvência civil do devedor. Que busca o reconhecimento da insolvência civil do devedor e a instauração da execução coletiva. E a instauração da execução coletiva vírgula, como forma de garantir a isonomia de tratamento aos credores. Como forma de garantir a isonomia de tratamento aos credores. Como forma
de garantir a isonomia de tratamento aos credores. Como forma de garantir a isonomia de tratamento aos credores. Aí veio aquela pergunta também, qual que é a diferenciação ali entre insolvência civil, real e presumida? Então, se não existiu essa pergunta, coloque aí no caderno de vocês, logo na sequência dessa resposta da conceituação, coloque aí que existem dois tipos, duas modalidades de insolvência civil. Existem duas modalidades de insolvência civil. Vírgula, a real e a presumida. A real e a presumida. Ponto. A primeira está prevista no artigo 748. A primeira está prevista no artigo 748. E a segunda no artigo 750 do Código de Processo Civil de 1973. Então, vamos lá. Não está respondendo. Só um segundinho, tá? Problemas no sistema. Bom, deu problema aqui no... voltou. Olha só, insolvência real. Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem a importância dos bens do devedor. Então, essa daqui é a insolvência real, tá? Aí tem a insolvência presumida. A declaração de insolvência do devedor, presume-se a insolvência quando o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear a penhora, forem arrestados bens do devedor com fundamento no artigo 813, inciso 1, 2 e 3.
Então, aqui, quando os bens forem arrestados ou quando o devedor, em ações de execução, ele não mais conseguir garantir, não mais conseguir colocar, ofertar bens à penhora, significando dizer que presume-se a insolvência. Então, nessa circunstância, por exemplo, alguém que ajuizou uma ação de execução em face de um devedor, uma vez que nos processos de execução não se encontra o patrimônio do devedor, pode ser então instaurado o procedimento de insolvência civil em desfavor daquele devedor. Para quê? Qual vai ser a consequência? E no material está escrito isso. A consequência é que aquele juízo, que é a do domicílio inclusive do devedor, o juízo do domicílio do devedor, nele serão reunidos todos os processos de execução. Todos os processos de execução, inclusive os propostos em outras comarcas, serão enviados para aquela comarca do juízo que está diante do procedimento, processo de insolvência civil do devedor. Então, todas as ações de execução passam para um único foro, para um único juízo na circunstância. E esse juízo do domicílio do devedor, que é contra quem quer o reconhecimento. Por quê? Diante de um único juízo vai ser possível verificar a isonomia, tratar igualmente os iguais e na medida da desigualdade os desiguais, para fins de satisfação do crédito dos credores. Ok? Então, insolvência real, artigo 748, e insolvência presumida, artigo 750. Ok. Vamos continuar. A próxima pergunta qual que era? No que consiste a execução da quantia certa contra devedor insolvente? Então, gente, em que consiste? Consiste nesse procedimento especial. Alguém, eu respondendo, na verdade é para vocês responderem. Alguém colocou a resposta dessa pergunta? Coloquei. Fique à vontade. A execução de quantia certa consiste contra o devedor insolvente seria o procedimento especial para a execução do devedor civil, que já foi declarado como insolvente. O objetivo é proporcionar igualdade entre os credores na recuperação de seus créditos, ou seja, garantir o princípio par condicio creditório, que é a condição de igualdade e paridade entre os credores. Legal, é isso mesmo. Igual essa, professor. Que maravilha. Pessoal, depois até no intervalo, quem quiser aí tirar foto e colocar no grupo do WhatsApp entre vocês, as respostas que vocês estão colocando, que com certeza também está no material, fique à vontade. Não estou obrigando, mas eu só estou querendo dizer que fique à vontade, não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Não vou achar que estão colando, que está copiando um do outro, que nem eu costumo falar. A aula é o momento de passar cola, é no momento da aula. E é isso mesmo, a conceituação feita, parabéns aí. E uma próxima pergunta é a diferenciação entre falência e insolvência civil, foi isso? Isso, procedimento falimentar e o procedimento voltado ao devedor insolvente. Por quê? Porque existem algumas diferenças, por exemplo, dependendo de como no ato da empresa eles praticam certas negociações, eles podem inclusive estar diante de práticas de crime. Em determinadas circunstâncias, eles terão que tomar o procedimento de habilitação dos credores, apresentação de um plano, etc. Obrigado. Agora, quem que vai obrigar você a não ir a uma loja do shopping e fazer compras? Lá na minha cidade natal, chamada Presidente Prudente, há um dia atrás, ou 2 dias atrás, não me lembro, acredito que seja há um dia atrás,
o comércio foi aberto. Então, imagina só, uma cidade de 240 mil habitantes com o comércio fechado. Imagina só, chega o prefeito municipal e diz, dia tal, o calçadão poderá ter as suas lojas abertas. E aí, aquela questão de 1 metro e 2 metros de distância, o pessoal esquece, né? Aquela correria, que o povo foi... É até aquela brincadeira que tem os memes hoje em dia, né? Que lá em Cuiabá eles vão autorizar que os, aí, entre aspas, botecos, né? Que os restaurantes, praça popular, etc., sejam abertos para venda de bebida alcoólica e tudo. E tá rolando aí nos stories do Instagram o seguinte: você que não bebe, continue em casa, fica em casa, deixa o espaço do bar para quem bebe. As pessoas estão falando que nem guindaste vão levantar elas da mesa de um bar, etc. É por conta dessa pandemia que há essa certa reclusão. Então, se a gente for analisar que a pessoa tem o direito de gastar, que a pessoa... E qual que é o crime se a pessoa gasta demais? Nada, não tem crime nenhum, não. Na pior das hipóteses, se a pessoa não se controla, pode ser aberto um processo judicial para que haja o reconhecimento de sua incapacidade relativa, porque é uma pessoa que gasta demais. É uma pessoa pródiga, né? Tem a passagem bíblica do filho pródigo. O que é uma pessoa pródiga? O que é um pródigo? Pródigo é aquele que vai, pega o dinheiro e gasta a rodo. Não segura dinheiro pro bolso, não. Gasta demais. Até não tendo. Então vejam, pessoal, nessa circunstância aí, perguntou para você, você pessoa natural, qual que é o crime que você pratica em gastar dinheiro demais? Azar para quem te deu crédito, né? Azar para quem dá crédito. Então, pega uma circunstância na vida que uma pessoa que ela sempre adimpliu corretamente as suas obrigações, por exemplo, não tem cheque sem fundos emitido na praça, por exemplo, compras com cartão de crédito a rodo, com cada mês que passa, ali, a cada 3 meses, né, chega para o gerente, aumenta o limite. Passa mais 3 meses, por favor, aumenta o limite. Vai lá, apresenta a declaração de imposto de renda para a pessoa, fala assim, ó, o meu montante patrimonial, aumenta o limite, eu quero um limite muito mais alto que esse daí. E aí, de repente, a pessoa forma um limite tal, que chega um momento na vida dela que se ela quiser passar uma compra à vista ali de 500 mil, 1 milhão e assim vai, ela passa ali no cartão de crédito dela. Isso aí tudo, pessoal, a pessoa não pratica crime nenhum se ela chegar e falar assim, quer saber? Mês que vem eu não tenho 1 centavo no bolso. Se ela quiser ir lá pegar o cartão de crédito dela e falar assim, eu vou comprar essa Ferrari de 1 milhão, a pessoa pode comprar mesmo sabendo que não vai conseguir pagar a fatura no outro mês. Não tem crime nenhum. Isso daí fala assim, ai, Deus me abençoe, né? Estou com aqui, eles me deram crédito, vou comprar essa Ferrari sim. Paguei. Tá aqui, tá comprada. Eu que me viro para pagar depois. Que crime que é isso aí? Nenhum crime, não é crime nenhum. A pessoa pode ficar devendo a Ferrari pro resto da vida, vai ter que vender a Ferrari para pagar as contas de IPTU, IPVA, não sei o que lá, não sei o que lá. Não praticou crime nenhum. Não vamos entrar na esfera aqui de estelionato, etc, né, pessoal? Nada disso, tá? Então, algumas diferenciações que vocês podem falar para mim e colocar no caderno, fazendo favor? Alguém poderia falar? Só um minutinho, professor. Sem problema algum. Não é porque um falou que outro não, uma falou que a outra não pode, tá? Ainda que fique igual, eu abro a palavra para vocês comentarem. Pablo. Sobre o processo falimentar, né? Eu digitei um monte de coisa aqui. O próprio livro acadêmico consta essa diferenciação, tá? Na unidade 4.2. Porque achar essa resposta fora do livro acadêmico talvez seja difícil. No livro acadêmico, seção 4.2 é mais fácil. Processo falimentar é buscar a liquidação, ou seja, realizar a quitação do passivo, pagamento das dívidas da massa falida. É isso? O processo falimentar é dividido em 3 fases: pedido de falência, fase falencial e a reabilitação. Está no artigo 99.
A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações. Aí vai o artigo. Uhum. Alguém mais? Oi, professor. Hum? Eu coloquei que no falimentar deve haver a efetiva comprovação do estado patrimonial deficitário do devedor. Ou seja, ele tem que comprovar que o passivo não é suficiente para cobrir aliás, que o ativo não é suficiente para cobrir o passivo. E o outro, eu anotei direto na apostila. Tá. Deixa eu olhar aqui. O insolvente, a insolvência destina-se a devedores civis não empresários, não há definição de tipos penais para a prática de atos que denotam insolvência e previsão de acordo com credores em caráter não impositivo e não existe a figura do período suspeito na insolvência civil. Olha, é isso mesmo. Então, o que eu queria colocar para vocês, principalmente essas últimas três diferenciações, eu falei até da questão criminal, e aí acabou sendo citada. Você pode falar qual foi a página que você pegou isso daí, Ariana? Posso sim, professor. Eu posso mandar ali o print depois também, na página 183. Isso, então anotem aí, página 183, e coloquem isso daí todos vocês, né, no caderno. Maravilha! E qual que é a próxima pergunta? Vai falar a respeito da legitimidade, não é isso? Ativa e passiva? Alguém quer comentar a respeito? E conforme a gente já viu lá na falência, tem a autoinsolvência aqui também, não é? Muito legal, pessoal. Caso vocês tenham percebido, ou ainda que não, ainda dá tempo para tanto, é o seguinte, a leitura do artigo 748 e seguintes, ele acaba passando muito da questão das respostas colocadas, ok? Então, vamos pegar a título de... O senhor quer que fale, professor? Isso, a título de resposta. Fique à vontade. Acho que essa foi uma que eu fiquei um pouco em dúvida. Na legitimidade ativa, o pedido de declaração de insolvência pode ser feito pelo próprio devedor ou por seu espólio, no caso de pessoas físicas, ou por seu credor, acho que eu escrevi errado, crirografário, ou seja, aquele que não possui a garantia vinculada ao pagamento da dívida. Esse na legitimidade ativa. Na passiva, no caso de insolvência requerida pelo próprio devedor, né, que ele já está em insolvência. Poderão ser réis no processo pessoas físicas, sociedades simples não empresárias, associações, entre outros. Eles podem ser inseridos deixa eu ler aqui. Pode ser inserido no polo passivo os sócios, caso sejam solidários às dívidas das pessoas jurídicas. Uhum. Então, vejam, essa resposta, ela está prevista no artigo 753 do Código de Processo Civil, /73. Então, essa resposta, que foi bem colocada, está no artigo 753 do Código de Processo Civil, /73. E, sim, a declaração de insolvência pode ser requerida por qualquer credor quirografário, pelo devedor, pelo inventariante do espólio do devedor.
E aí foi colocado também pelas pessoas jurídicas simples, que não têm sem finalidade econômica, associações, fundações, ou seja, pessoas jurídicas não empresariais. Pessoas jurídicas não empresariais. Uma regra ou outra do direito empresarial acaba tendo efeito, por exemplo, nome da empresa. Mas o que eu quero dizer é que ela é não empresarial, a finalidade dela é sem fins lucrativos. E aí eu volto a falar daquela questão da legitimidade, não é? Então, como que eu faço para saber se eu posso solicitar a minha falência ou não? No meu caso, eu não posso porque eu não tenho legitimidade, porque eu não sou uma pessoa jurídica empresária. Okay? Eu sou um ser natural, sou uma pessoa natural. Todavia, eu posso, então, eu mesmo ter legitimidade ativa para eu requerer a minha insolvência civil, se for o caso. E se for o caso também, credores quirografários e também, eventualmente, havendo a minha morte, o meu espólio pode acabar solicitando, então, o procedimento, a abertura do procedimento de insolvência civil, de reconhecimento de insolvência civil. Qual que é a diferenciação entre credor quirografário e credor com garantia real? É simples. Credor com garantia real, vamos assim dizer, significa dizer que o devedor ele não é insolvente. Quer dizer, quando nós falamos em uma pessoa que tem um patrimônio a seu favor, quer dizer que aquela pessoa devedora tem patrimônio. Então, vamos imaginar, eu precisei fazer um plantio em uma das áreas rurais que eu tenho no exemplo que eu estou passando para vocês, e eu precisei de tanto valor para fins de investimento, compra de adubos, compra de maquinário, etc. E o que eu fiz? Eu acabei colocando como garantia de alienação fiduciária a minha área rural, tantos 1.000 hectares. Coloquei ali como garantia e acontece que surgiu a pandemia, e acontece que não veio a chuva do milho, e acontece que, né, no final das contas, a minha produção foi um lixo. Eu nem colhi. E isso é mais caro para eu colher aquilo que eu plantei do que o lucro que aquilo que eu plantei iria me dar. Nem colhi. Só que chegada a data, aquela pessoa jurídica que me emprestou o dinheiro, ela fala assim, quero o meu dinheiro. Uma empresa chinesa tinha emprestado dinheiro para mim. E eu tinha celebrado um negócio com essa empresa chinesa, etc. E no final das contas, aquela empresa chinesa ficou a ver navios, não paguei nenhum centavo. Não paguei nenhum centavo, todavia essa empresa chinesa fala assim, tudo bem, acontece que você colocou a sua terra em alienação fiduciária para mim, enquanto você, já que você não pagou no termo, no prazo, essa dívida que você tinha comigo, a partir de agora, a sua propriedade não é, aquilo que você falava que era sua propriedade, não é mais sua. Agora, tantos 1.000 hectares aí que você está com ele na posse, é meu, são meus esses hectares. Então, veja, pessoal, essa pessoa, aquele que tem por mais que seja uma garantia, que não vamos falar que é atrelado à hipoteca, não é um credor quirografário. Credor quirografário é aquele que não tem garantia alguma, ok? Então, aquele que tem garantia real, hipoteca, aquele que, por exemplo, tem alienação fiduciária, que é uma garantia de propriedade a seu favor, ele não é um credor quirografário. Então, esse daí não tem legitimidade para solicitar insolvência civil. Para ele vai ser conveniente o quê? Que ele ajuize a ação de execução, se for o caso, ou que ele procure o cartório extrajudicial para que registre ali na matrícula a transferência da propriedade, pronto. Não precisa ajuizar uma ação de insolvência civil e por isso eles não têm legitimidade. Legitimidade apenas para esses aqui. E vamos para o intervalo, e no intervalo eu peço para vocês já lerem a unidade 4, seção 4.3. Já leiam, por favor, a 4.3 para a aula que vem, para o segundo período. Vou interromper aqui a gravação do primeiro período, tudo bem? Até já. Até já, professor.